Frações para nunca mais esquecer. Pegue uma folha de papel A4, dobre no meio e recorte metade da folha de papel A4. Nós vamos utilizar meia folha de A4 para elaborar uma cartela com os principais tópicos do assunto frações. E você vai ter uma cartela com assuntos de frações para nunca mais esquecer. Estamos aqui na presença do Minions e do Dr. Coruja, elaborando uma cartela de frações para nunca mais esquecermos de frações. Então, os principais tópicos de frações são os seguintes. Primeira coisa a saber é que nós temos um numerador e um denominador. A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. 3/4. Joãozinho comeu 3 pedaços de uma pizza, que havia 4 pedaços. 3 partes, 3/4 da pizza. O numerador representa as partes utilizadas. O denominador representa o total de partes da pizza, por exemplo. Numerador e denominador. As frações classificam-se em aparentes, próprias e impróprias. Elas classificam-se em impróprias, e frações aparentes. Frações impróprias são aquelas que são maior que um inteiro. Por exemplo, 5/3. A pizza tem 3 partes. Você precisa de 2 pizzas para conseguir comer 5 pedaços dela. As frações próprias são menor que um inteiro. 2/3, por exemplo. Joãozinho comeu 2 fatias de 3. Frações aparentes são aquelas que representam por inteiro. Por exemplo, Joãozinho comeu 3 fatias de 3 existente. Ou 2 fatias de 2 existentes. Então, as frações impróprias são maior que o inteiro. Maior que um inteiro. As frações próprias são menor que um inteiro. E as frações aparentes, elas representam um inteiro, são um inteiro, representam o inteiro. Delimitamos o nosso conhecimento. Números mistos. São as frações que têm a parte inteira e a parte fracionária. 1 inteiro e 3/4 de uma pizza. Como transformar números mistos em frações? Como transformar números
mistos em frações. Por exemplo, 2 inteiros e 1/4. Isso em fração ficaria da seguinte forma. Eu vou pegar uma caneta de outra cor para facilitar. O cálculo é bastante simples. Você multiplica este por este e soma este com este. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, para transformar números mistos em frações, nós repetimos o denominador e o numerador é o resultado de 4 vezes 2 mais 1, que é 9. Frações equivalentes. Frações equivalentes. Possuem a mesma quantidade. Embora o número represente dê a impressão que seja diferente. Frações equivalentes. 1/6, por exemplo, ele é equivalente a 6/36. 4/30 é equivalente a 2/15. Como que isso pode? Que existe um mesmo número que multiplica o numerador e o denominador e chega nesse resultado. Assim como existe o mesmo número que divide pelo numerador e denominador e chega nesse resultado. Vamos ver aqui qual que é esse número. Vezes 6. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 6, 36. São frações equivalentes. Se você falar que comeu 1/6 de uma pizza, é a mesma coisa que você falar que comeu 6/36 de uma pizza. 4 divididos por 2 é igual a 2. 30 divididos por 2 é igual a 15. Você falar que comeu 4 partes de 30 de uma pizza é a mesma coisa que você falar que comeu 2/15 de uma pizza. Fração irredutível. Fração irredutível. Não pode mais ser simplificada. Não tem como dividir por um número. Por exemplo, 1/9. Você não consegue simplificar mais ela. Ela é irredutível. Adição e subtração de frações. Com o mesmo denominador, com denominador igual. Com denominador igual, por exemplo, 2/5 mais 1/5.
igual, você simplesmente repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Se for menos 6 sétimos, menos 5 sétimos. Da mesma forma, você repete o denominador e faz a subtração dos números em cima, sem maiores problemas. E agora, se o denominador for diferente, se aqui fosse um outro número que 7, aí nós temos a segunda possibilidade, com um denominador diferente. Denominador diferente. Diferentes. Nós temos que substituir por frações equivalentes até que o denominador seja comum a todas elas. Nós resolvemos isso usando frações equivalentes. Frações equivalentes. O nosso objetivo é fazer com que o denominador fique com os mesmos números. Por exemplo, 1/4 mais 1/3. Através do uso de frações equivalentes, nós vamos tentar fazer com que cheguem nos mesmos números. Se nós pegarmos aqui e multiplicarmos por 3 e por 3 aqui, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. E multiplicarmos por 4 aqui e por 4 aqui, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Nós conseguimos deixar o mesmo número no denominador com frações equivalentes. Desta forma, basta repetir o denominador e somar os numeradores ou diminuir os numeradores conforme for o caso. 7/12. Divisão e subtração de frações. Divisão. Para fazer a divisão, a gente multiplica o numerador e o denominador de forma cruzada. Desta forma, assim. Por exemplo, 1/2 divididos por 3/parte. Basta fazer a multiplicação de forma, vou usar a caneta de outra cor para não confundir aqui, de forma cruzada. Então ele fica 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. Esta é a nossa resposta da divisão. Basta multiplicar de forma cruzada. E a multiplicação. Se a divisão é a multiplicação cruzada, a multiplicação é a multiplicação em linha. Direta, sem pormenores. Então, por exemplo, 2/3 vezes 1/4. A resposta será
2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Espero que tenha gostado da nossa cartela. Guarde ela com você. Utilize sempre que for fazer exercícios com frações. E lembre-se que a prática faz a perfeição. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai memorizar essas regrinhas. Até a próxima.